Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Go. É um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará desde 1991, cuidando do seu cooperado. E faça o seguinte, se você estiver nos acompanhando pelo canal do YouTube, se inscreve no canal, ativa as notificações e dá aquele like para o algoritmo do YouTube entender que é um conteúdo de relevância e distribuir para o maior número de pessoas possível. Lembrando também que nós estamos lá no Spotify e podcast no Spotify é gratuito, sempre levando um assunto sobre saúde e bem-estar. E a Renata trouxe mais um convidado para conversar com a gente hoje. Renata, quem você trouxe? O Dr. Marcos Bessa, que é ginecologista e obstetra, falando sobre preservação da fertilidade e o congelamento de óvulos. Dr. Marcos Bessa, tudo bem? Traço, tudo bem? Como vai? Renata, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Prazer enorme estar aqui com vocês. A gente que agradece, Dr. Marcos, a presença de um profissional tão reconhecido aqui no estado do Ceará, na sua área, e arranjar um tempinho para conversar com a gente, que a gente sabe, eu sempre venho falando aqui que os dias hoje estão tão corridos, né? Assim, parece que o dia está ficando cada vez menor e as atividades estão ficando cada vez maiores. E aí você tirar um tempinho ali do seu dia para vir conversar, que fazer algo diferente, a gente fica muito grato. E sobre um tema que é na realidade, a vida profissional, né, do senhor, trabalhar com infertilidade, trabalhar com essa questão da preservação da fertilidade. E eu queria saber como é que está o cenário hoje, doutor Marcos. Assim, eu queria que você que trabalha com isso todos os dias, né, ver isso de uma forma prática, como é que está o cenário hoje aqui desse assunto? Bem, Crasso, assim, vamos começar definindo preservação de fertilidade, claro, né? Claro. Porque assim, a preservação da fertilidade é um tema muito amplo, são muitas formas de preservar a fertilidade. A gente pensa logo no congelamento de óvulos, Sim. que é o que está trazendo a sua pergunta, que está muito em pauta, que está muito em voga, né? A preservação que vamos chamar de social da fertilidade ou preservação planejada da fertilidade. Por que isso? Porque a gente pensa naquelas mulheres que, a mulher hoje no mercado de trabalho, a mulher adiando a primeira gravidez, sejam mulheres que têm parceiros, sejam mulheres que não têm parceiros. Então aquelas mulheres que chegam aos 30 anos e aí começam a se preocupar, eu quero ser mãe, mas eu não estou numa relação estável, numa relação que pretenda gravidez, um projeto de parentalidade. Ou então ela está até numa relação, mas vai viajar para fora para fazer um mestrado, depois um doutorado. Ou seja, mesmo mulheres que estão numa relação estável, que pretendem que ali seja o parceiro para esse projeto de pai e mãe, projeto parental, mesmo essas mulheres às vezes adiam muito. E aí elas vêm com a ideia do congelamento, que é o congelamento de óvulos, ou no caso dos casais, congelamento de embriões. Então esse talvez seja assim, o maior público, é o público que mais aumenta, que mais procura. Esse vamos chamar de congelamento. No Brasil a gente estabeleceu chamar de congelamento social. Os americanos chamam de congelamento planejado. Sim. Então esse seria. Mas existe um outro tipo de congelamento que se fala menos, que é o congelamento oncológico, da oncofertilidade. Vamos dar um exemplo. Uma mulher de 30 anos que não tem filhos, que não tem uma relação estável, de repente descobre um câncer de mama. E aí descobre que vai daqui a um mês começar uma quimioterapia, daqui a 20 dias vai começar uma quimioterapia. E aí essas mulheres, ao fazer a quimioterapia, elas tendem a perder a reserva de óvulos, ou seja, o ovário para. Aí nós já temos aí um outro público, que é um público muito especial, muito específico, que são aquelas mulheres que vão passar por essa etapa tão difícil da vida, que é um câncer de mama, um câncer em outra região, um câncer hematológico. Um momento tão difícil da vida, mas aí elas se preocupam. Eu poderei um dia ser mãe, poderei um dia querer ser mãe. E é interessante isso, porque isso foi uma mudança de paradigma muito grande. Porque antigamente, você ter um diagnóstico de câncer de mama era uma sentença de morte. Hoje em dia, com novos quimioterápicos, com detecções precoces, com tratamentos, isso tudo mudou o cenário. Então é com muita alegria que a gente diz isso. Hoje as pessoas descobriram que há vida após o câncer. E a vida após o câncer é a maternidade também. A maternidade após o câncer. Então, já entrando na questão do próprio congelamento de óvulos, vamos dividir em dois congelamentos. O planejado, aquele que você diz assim,
olha, eu vou adiar o sonho da maternidade por questões pessoais, questões afetivas, profissionais, e aquele em que você se vê subitamente obrigada a tomar essa decisão, o congelamento ou a oncofertilidade, né? Esse é um grupo. Existem outros que também aumentando muito o público. Por exemplo, as pessoas trans. Então você tem, por exemplo, um homem trans, ou seja, nasceu mulher e vai passar por um processo de transformação hormonal e cirúrgica, mas um dia poderá encabeçar um projeto de paternidade, maternidade. Aí você pode congelar os óvulos antes da mudança hormonal. Mesma coisa para o homem. Porque depois que começa a mudança hormonal, aí vai dificultar mais. É possível. A fecundação. Você pode, por exemplo, ter feito toda a transformação, tanto hormonal. Se você não tirou o ovário, você pode um dia buscar, mesmo parando o uso da testosterona, você pode voltar a resgatar. A mesma coisa para os homens, os nascidos homens que vão fazer a transformação para mulher, para o feminino. Essas pessoas podem congelar espermatozoides. Né? Faz uma coleta de sêmen, guarda esses espermatozoides e no futuro decidirão como utilizá-los. Então é legal isso. É interessante porque assim, é cidadania, é respeito, eu acho que é muita inclusão, é inclusivo, porque a gente sabe também como sofrido é o processo transformador. A transformação, o ajuste social, o ajuste psíquico dessas pessoas e o conforto de poder incluir no rol das suas mudanças a preservação da fertilidade é uma coisa que eu digo assim, é exercício de plena cidadania, de humanismo e de humanidade também por parte do paciente, por parte da equipe que se propõe a fazer. Então, é um terceiro item. A gente falou do congelamento de óvulos social, congelamento de óvulos para oncofertilidade, a gente está falando das pessoas trans, porque a ideia é inclusão total, incluindo-se também o projeto parental. Né? Então, seriam os principais cenários. Existem outros cenários, por exemplo, alguém que tem endometriose grave, uma mulher que tem endometriose grave que operou uma vez, vai operar de novo, sempre se sugere congela óvulo antes, congela embrião antes, porque a gente sabe também que essas condições vão não favorecer muito a preservação, a continuidade da fertilidade. Então você tem vários cenários médicos de doença e vários cenários da vida humana como um todo, social e profissional, que vão deslocar o projeto. Mas com todos, okay, você relatou muito bem, mas todos com um objetivo, realmente, que é futuramente você ter ali a sua prole, né? Futuramente você conseguir engravidar, você conseguir ter o seu filho. E no cenário social, porque a gente viu aí que na parte de patologias, né? Que entre a endometriose, entre a parte de câncer, meio que a pessoa que tem interesse, eu acho que é a opção mais segura, vamos dizer assim. Né? Uma opção segura para você continuar a fazer o seu tratamento que já é tão sacrificado, né? Se você passar por essa fase, as pessoas trans também, já um processo, como você falou muito bem aí, já é social, um processo psicológico, já tão complicado, ver aí no congelamento de óvulos uma segurança, um alento, né? Para não, futuramente eu vou pensar nisso, né? Futuramente eu posso vir a querer, então vou me garantir aqui. Mas no âmbito social, você vem percebendo um aumento de pessoas, de mulheres que estão deixando mais para mais tarde o sonho, né, de ser mãe? Porque a gente já conversou aqui, eu estou perguntando isso porque a gente vem conversando aqui sempre sobre um assunto de saúde, bem-estar, e a gente vem observando uma crescente, e a gente até no início eu falei aqui, né, os dias são tão corridos, né, porque realmente é algo que está generalizado, e as mulheres com essa afirmação no mercado de trabalho, né? Agora as mulheres fazem parte, são provedoras também da sua família, e elas querem fazer uma faculdade, um mestrado, um doutorado, crescer no mundo profissional, e o filho, por alguns momentos, fica difícil de encaixar nesses sonhos que elas têm. Então você está percebendo esse aumento devido a essa nova realidade da sociedade? Um aumento muito grande. Muito grande, porque eu vou dar um comparativo. Quando eu comecei a trabalhar com reprodução humana, isso tem 30 anos. Você estava falando ali,
sobre o nascimento da Copego, Sim. 91, foi mais ou menos aí 91, 92, quando eu comecei a navegar no mundo da reprodução humana. E, à época, os casais nos procuravam com 30 anos, uma média de 30 anos. Hoje eles nos chegam no consultório com 40, 42, 44, e buscando isso como uma absoluta naturalidade, que deve ser, mas sim, existe um gap aí que é, digamos, uma mulher, estava me lembrando outro dia sobre o escritor Balzac, né? As chamadas balzaquianas. Balzac escrevia sobre as mulheres de 30 anos, seus livros, seus romances traziam muito a questão das mulheres de 30 anos. Mas hoje, se Balzac fosse escrever de novo, ele ia falar sobre as mulheres de 50. De 50, né? Então, por quê? Porque a mulher de 30, e se a gente pensar que a expectativa de vida era 60, era 50 anos, uma mulher de 30 anos estava na plenitude da sua vida. Se você deslocar a curva para 80 anos, uma mulher de 50 anos, ela vai estar, e eu às vezes digo para os alunos, eu estou dando aula, a menopausa é a segunda adolescência, quer dizer, é uma segunda virada de chave, é um renascimento da mulher, porque você tem aí uma mulher de 50 anos. Quem é a mulher de 50 anos hoje? A mulher que é executiva, é a mulher que tem uma profissão definida, que tem autonomia de vida, que cuidou a vida toda da pele, do corpo, da cabeça, faz sua devida terapia. Então, uma mulher de 50 anos é uma mulher muito jovem. Lamentavelmente, a biologia ovariana não acompanha. Não adianta. Então, você tem toda uma juventude, uma jovialidade física, metabólica, porque essa mulher vai cuidar da hipertensão precocemente, vai fazer reposição hormonal precocemente. Então, todos os cuidados possíveis que a tecnologia e a modernidade dispõem, essas mulheres vão buscar esse acesso. Eu digo buscar porque, claro, que a gente não pode também achar que é uniforme. Não é, porque tem a questão da capacidade de chegar nisso, do poder aquisitivo. A sociedade, ela tem camadas, infelizmente. Mas o fato é que todas elas, em uma camada ou outra, elas vão buscar isso, de um modo ou de outro, mais assertivamente ou menos, enfim, mas elas vão buscar. Sim. Existe a possibilidade, que não existia antes. Então, com isso, essas mulheres vão adiando o sonho da maternidade, mas a vida ovariana não mudou. Não muda, né? Então, vamos dizer que a curva social deslocou para mais. A curva biológica, ela se continua a mesma. E essas mulheres, elas vêm nesse resgate. Então, quando elas procuram preservação de fertilidade, congelamento de óvulos, na verdade, elas estão em busca do que a tecnologia médica possa oferecer. E a medicina tem evoluído. Por exemplo, vamos falar de congelamento. O congelamento mudou em 2009 e 2010. Nós tínhamos até 2009 uma taxa de recuperação de óvulos posterior muito pequena. Gravidez com embrião congelado era muito pouco. Existe uma palavrinha técnica chamada vitrificação. Assim, o processo de congelamento da vitrificação mudou essa realidade. Então, hoje, quando você faz um tratamento de reprodução assistida, a taxa de gravidez com embrião congelado e descongelado é maior do que embrião fresco. Não, espera aí, deixa eu ver se eu entendi. Então, o que era congelado, você tem que descongelar, óbvio, né? Para fazer todo o processo. É maior do que o embrião fresco preparado na hora. Mas assim, na idade que a mulher tá fazendo ou na idade que foi... A idade que conta é a idade em que houve o congelamento. Então, uma mulher de 30 anos que congelou aos 30 e foi ter bebê aos 40, foi implantar um embrião aos 40... A vida daquele embrião, a idade do óvulo, conta aos 30. 30 anos. Então, mas mesmo na mesma idade, eu vou dar um outro exemplo. Uma mulher de 30 anos ou de 35 anos que faz um ciclo de fertilização hoje a fresco e transfere o embrião em agosto. Ou uma mulher que fez a fertilização em agosto, congelou o embrião e transfere em outubro, por exemplo, 2 meses depois, a taxa de gravidez clínica é maior na que congelou e descongelou do que na que colocou a fresco. É mesmo? Aqui fez o procedimento em outubro, que ganhou 2 meses aí. Isso. E as pessoas têm muita dificuldade de entender como algo congelado é melhor do que algo fresco. Não, quando você falou, realmente causa um certo espanto, porque a gente... Mas de fato é. O fato é que é real, é estatístico. Sim. Se você chegar em qualquer clínica de fertilização do mundo,
se tem muito mais ciclo de congelar e descongelar do que ciclo a fresco. Por uma série de fatores outros, como o preparo de endométrio é melhor quando você faz congelado. Tem alguns fatores do extra-óvulo que acabam trazendo a taxa para mais. Entendi. Mas o fato é que isso é. Então o congelamento não é um problema, é isso que eu quero dizer. Congelar não é o problema. Agora, a ideia é, se você pensa em congelar, e aí isso é uma pergunta recorrente, é assim, qual a melhor idade para congelar? Boa. A melhor idade é quanto mais cedo, melhor. Então, se você tem 30, 34, 39, 42, será beneficiado quem congelou aos 30. Aos 30, depois aos 34, ou seja, não existe um ponto de corte, uma idade, essa é a idade-chave. Aqui, acima disso é horrível, abaixo disso é muito bom, não existe isso. Como tudo na vida, as coisas não são tão cartesianas. Mas, então, a resposta para essa pergunta é, qual a melhor idade? Quanto mais cedo, melhor. Mas tem idade mínima, tipo, para hoje uma mulher que quer congelar, até por lei, ou existe algum pré-requisito para o congelamento, tipo assim, tem que ser maior de idade, como... O principal pré-requisito é a maturidade endócrina ginecológica, vamos dizer assim, aquela mulher que está menstruando todo mês, ela saiu da puberdade, entrou nos anos chamados anos reprodutivos, que geralmente acontece 15, 16, a partir daí o eixo hormonal dela já está maduro. Você pode congelar antes, aí vamos entrar... Foi bom você fazer a pergunta, porque a gente entra no outro tópico de preservação de fertilidade, que é quem? A pré-púbere, a menina. Então, uma menina de 10 anos de idade, que ainda não menstruou, 9 anos, que entra aí muito mais frequente nessa idade os cânceres hematológicos, as leucemias, os linfomas. Então, esta que nunca menstruou, ela não tem maturidade para você congelar óvulo, aí você pode congelar o quê? Tecido ovariano. Você faz uma videolaparoscopia, tira uma fatia, um pedaço de ovário, congela esse ovário, e aí daqui a 15 anos, 10 anos, ela ficou boa da doença, está numa relação estável e quer ser mãe, você faz uma coisa que é o reimplante desse ovário. Você traz o ovário de volta para o lugar dele. Então isso aí é o reimplante de tecido ovariano, que é uma ótima opção para quem? Para quem não tem a opção de congelar óvulo. E quem não tem a opção de congelar óvulo? As meninas que nunca menstruaram. Olha que interessante. Então você não tira o óvulo porque ainda não existe, assim, né? Não existe Maduro. Mas aí você tira o ovário, é isso? É o tecido. Isso. É o ovário mesmo. O ovário, uma parte do ovário. Uma parte do você ovário. Não tira todo por quê? Porque não é certeza que a quimioterapia que ela vai usar vai fazer perder totalmente. E aí, se não perder, ela vai conseguir reproduzir normalmente. Do que ela conjugou. Olha que interessante. Mas a medicina, quanto mais eu converso aqui, mais eu me espanto. E aí você tira e depois você pode colocar de novo e vida que segue. Interessante. Então, então as mulheres, não existe uma idade, assim, ela tem que estar, os óvulos têm que estar prontos, né, para congelar. E tem idade máxima para o óvulo ficar congelado? Vamos lá. Em quanto idade máxima? Assim, ou você congelou o óvulo com 30 anos. Tá. Aí eu quero agora com 45. Ele pode ficar aos 45, aos 50. Por lei, no Brasil, o limite para uso seria 50 anos. Ou seja, existe uma lei que não, acima de 50 você não pode usar? Não é bem uma lei, é uma resolução do Conselho Federal de Medicina que não sugere gestação após 50 anos. Rapaz, será que... perdão, doutor Marcos, mas será que foi por isso? Porque eu acho que você deve ter visto também alguns... Acho que foi ano passado, a Cláudia Raia, ela engravidou e ela disse que foi... Natural, né? E eu vi que teve assim, alguns questionamentos, porque ela já passou da menopausa, né? Você já tá na idade... E aí como é que ela vai reproduzir isso? Foi natural, e ela tem mais de 50 anos, né? Sobre esse caso específico dela, a gente não tem informação porque foi o que ela disse, né? É o que é exposto na mídia, a gente não sabe. Mas vamos trazer para uma realidade hipotética. Você poderia engravidar espontânea. No Brasil existem aproximadamente 400 gestações naturais após 50 anos todo ano. No Brasil inteiro. Então é um número pequeno. É a excepcionalidade das questões da natureza humana. Mas você pode fazer tratamento de reprodução assistida após 50 anos. Mas isso demanda uma autorização especial. Nós tivemos um caso, inclusive, que apareceu na mídia,
eu participei desse caso, de uma paciente nossa que teve um bebê após 50 anos por útero, como substituindo o útero, como barriga de substituição. Mas isso é feito com autorização especial do Conselho Regional de Medicina. Então a idade de 50 anos é aquela idade limite, um limite elástico. É o limite, mas que você não é um limite absoluto. Você pode conseguir autorização, a clínica pode conseguir autorização para dar continuidade a um tratamento de uma mulher acima de 50 anos. Perfeito. Então o óvulo, na realidade, ele não... Assim, quando você congela, ele pode... Ele para, né? Ele vem caminhando no seu desenvolvimento, ele estaciona, fica congelado literalmente, e aí ele retoma o crescimento quando do descongelamento. E ele não tem um tempo, vamos supor que futuramente a pessoa não esteja mais nem aqui, a doadora. O óvulo pode ser utilizado posteriormente ou Outra não? pergunta, muito bom, é importante até para o esclarecimento da população. O que fazer com o uso do material biológico pós-mortem? Por lei ou por resolução do conselho, toda vida que você faz um congelamento de gameta, óvulo, embrião, espermatozoide, você precisa dizer que destino você quer. Então, um casal procura uma clínica e diz assim, a gente quer congelar embrião. Casal legalmente unido, vamos chamar assim, eles vão ter que os dois deixar assinado que em caso de morte de um dos cônjuges, esse embrião não poderá ser utilizado, não há concordância com o seu uso. O embrião é o óvulo já. Com o espermatozoide. Ou o contrário. Você pode dizer que permite que o seu cônjuge, que o cônjuge, vamos supor, sobrevivente, residual, possa utilizar. E isso aí é outro ponto muito interessante, que a gente de vez em quando se depara com isso. A vida como ela é, Nelson Rodrigues, né? Sim. Se a gente se depara com isso de vez em quando, que é quando um homem ou uma mulher tem material biológico congelado e por um acidente, por uma doença aguda, vem a óbito, e os pais querem resgatar. Olha, veja só, perceba o tamanho do dilema ético, de afeto, ético, porque um pai perde um filho, às vezes um filho único, uma filha, e se tivesse um neto daquele filho, seria substituição, né? É continuação. A gente sabe que eu sou pai e sou avô, e a gente sabe que é um amor de continuidade. Sim. Então, esse casal, às vezes o cônjuge nem pretende o uso, mas o pai... Nós tivemos um caso ano passado, que a gente não chegou a exercer, mas nós fomos procurados o ano passado por uma situação em que houve um acidente automobilístico e esse rapaz estava em coma e a família queria colher sêmen para preservar. Para preservar. Só que não pode, né? Não pode porque não havia uma autorização prévia. Quem tem que autorizar é o doador, né? O doador, e ele estava em coma. Então, vamos supor que ele também tivesse material congelado em um laboratório, teria que ter dado previamente essa autorização. Meus pais poderão fazer uso, o domínio sobre esse material pertence ao meu cônjuge ou aos meus pais, enfim. Então, mas existe, quando é congelado, os pais têm essa, vamos dizer... prerrogativa? Eles têm essa autonomia de decidir se... Não consegue. Tipo doação de órgãos, porque às vezes a família... O responsável legal. No caso de gameta, o que a resolução reza é que quando você congela, você já deve determinar sob guarda de quem decisão será. Tem que ser prévio. E em caso, porque assim, essa questão de congelamento, você que vivencia isso todo dia, é normal, mas para as pessoas que não estão no meio, né, a gente ainda tem um certo... a gente sabe que existe, a gente sabe que a medicina ela vem evoluindo e é algo que realmente é natural, vamos dizer assim. Mas, por exemplo, existem algumas questões... porque quando você começa a congelar... se está congelado, ele pode perdurar ali por algumas gerações, né? E quando o doador se vai, né, no caso, e mesmo que não tenha nenhum tipo de interesse da família de continuar com aquilo, ele é descartado, ou ele continua no banco de congelamento, como é que seria?
a guarda do material é feita pela clínica. Mas a decisão sobre o material pertence ao proprietário, ao dono. O dono, no caso do material. Do material. O paciente. Então, se o paciente não deseja mais manter esse material congelado, ele vai procurar a clínica e vai solicitar, assinar um termo de solicitação de congelamento. Ele não quer mais o material. Eu vou dar um exemplo. Uma mulher congelou óvulos e pensando que só ia tentar engravidar aos 40, aos 34 encontrou uma pessoa que estabeleceu uma relação afetiva e decidiu ter esse projeto de parentalidade, de ser mãe. Ela foi mãe, engravidou facilmente, teve o terceiro bebê. Então ela está morta, satisfeita, não quer mais filhos, fez inclusive laqueadura tubária. Ela pretende não usar mais esse material. Ela pode chegar e dizer, eu quero descartar. Aí ela pode fazer o descarte, autorizar o descarte dos espermatozoides ou dos óvulos. Perfeito. Então, assim, uma pergunta bem técnica agora. A pessoa tem interesse de congelar, certo? Então ela procura uma clínica de fertilidade para fazer isso. É o primeiro passo, não é isso? Isso. E aí faz vai ser... pega o seu óvulo, coloca lá... É na clínica que faz isso? Ou existe um banco específico que a clínica tem parceria? Como é que funciona? Banco dentro da clínica. Um banco dentro da clínica. Existe o setor de armazenamento. Pronto, setor de armazenamento do material. Pronto. E aí, acredito eu que ela deva assinar muitos documentos para deixar aquele material ali. Há uma taxa... Há uma anuidade. Uma anuidade, pronto. Você tem o custo de congelamento, certo. do tratamento, as medicações. E se eu estiver me afastando muito, pode me Não, corrigir, tá ok, tá ótimo, tá ótimo. Então, você tem o custo inicial, que é aquele custo para você congelar, captar o óvulo, e uma taxa que você paga anualmente para manter. Anual, certo. Você tem um custo um pouco maior na época inicial, mas a manutenção são valores razoáveis, que pelo que é anual, não é mensal. Então são valores, eu diria, até irrisórios. É só pela renovação do nitrogênio. Perfeito. Então pronto, aí ela vai pagando essa anuidade, chega um momento que ela não quer mais, ela vai lá e solicita o descarte. Pronto. Aí a minha dúvida ela não solicitou o descarte, veio a falecer, ficou pagando a anuidade até esqueceu, vamos dizer assim, que ela não lembra. E aí a família também não foi mais atrás. O que é feito com esse material? Vamos lá. Do ponto de vista contratual, vamos ter dois olhares. Sim. O primeiro é o olhar civil, contratual. Do ponto de vista contratual, se ela deixou de pagar a anuidade, existe um limite em que eu não tenho mais obrigação, que eu digo a clínica, não tem mais obrigação de manter esse material. Em se tratando de óvulo e espermatozoide, menos male, né? Mas quando é embrião, também é legalmente possível fazer isso, mas aí a gente tem um cuidado extra. Você deixa congelado mais tempo. Porque são duas pessoas envolvidas, né? Ali. E é uma vida. E é uma vida já, né? Então aí a clínica, embora esteja resguardada legalmente, na prática a gente não descarta esse material. A gente tenta contato com a paciente, com familiares, com cônjuges, ou seja, a clínica ela se resguarda para também... a pessoa desapareceu 3 meses, 6 meses, 1 ano. Às vezes a pessoa aparece querendo o seu embrião de volta. Às vezes a pessoa estava fora do país, estava numa situação de saúde. Enfim, então vocês mantenham. Aí a gente tem um cuidado extra de manter por mais tempo com esses, enfim, embora legalmente resguardados. Entendi. Mas assim, por questão de cuidado, né? Até um cuidado extra. Entendendo que quando você congelou, você tinha um ideário, você tinha um sonho, você tinha uma determinação de fazer, tanto que fez, você não vai se desfazer dela tão rapidamente, tão facilmente. Claro. Então, a gente tem que ter uma política de prudência antes de fazer o descarte. Mas o descarte é legal e pode ser feito. Claro, existe o bom senso ali, né, para você. Perfeito. Agora a gente está falando aqui do congelamento de óvulos como uma segurança, né, assim, para futuramente. Mas, doutor Marcos, eu acredito que não seja 100% garantido, né? Não é. Qual é a taxa de percentual? E as pessoas perguntam isso? Muito. As pessoas perguntam muito, por exemplo, quantos óvulos eu tenho que deixar congelados para eu ter segurança? Mais uma vez, a ciência não tem essa resposta, não com um número exato.
quanto mais, melhor. Mas vamos trabalhar com números. Se você tiver 15 óvulos congelados, é um bom número. Se você tiver 30, melhor ainda. Então, quanto mais, melhor. E aí, dependendo da reserva de óvulos da paciente, ela consegue ter seus 15 óvulos numa coleta. Ou ela consegue ter 5 ou 3. E aí, muitas vezes, a paciente pode repetir. Ó, faz mais coleta, fiz um congelamento hoje, eu queria 10, eu só tenho 3. Bom, eu vou repetir no próximo ano, ou daqui a 6 meses. Então, você pode fazer o acúmulo de óvulos. E quando você pensa em taxa de gravidez, quer dizer, eu tenho óvulo. O óvulo não é um ser humano, não é uma vida. É um projeto. Sim. Então, eu vou pegar esse óvulo, passo 1, descongelar. Passo 2, juntar com o espermatozoide, fertilizar o óvulo. Passo 3, vou deixá-lo crescer. Vou fazer um teste genético para ver se tem síndrome ou se não tem. E finalmente vou transferir para o útero. O útero é o último processo. E aí, se Última você etapa. pensar, vamos trabalhar por idade, uma mulher de 42 anos, quantos folículos, quantos óvulos ela precisa para chegar em um embrião passando por essa escadinha? Isso aí a gente chama, na prática, o funil da FIV, o funil da fertilização. Descer esse funil que é gradual. Você parte de 16 óvulos para conseguir um embrião geneticamente saudável. Então, 16 óvulos, nós vamos formar aí 13 embriões, dos 13 embriões, 5 vão conseguir chegar ao 5º, 6º dia, que é um blastocisto. Dos 5 blastocistos aos 42 anos, um vai ser geneticamente saudável. Então, você percebeu que o número é cruel. Então, mas se eu descer para 30 anos, o meu funil fica mais, vamos dizer, generoso. Ele já não precisa de tanto óvulo para chegar num embrião. Por isso que o número é variável também, porque você não sabe quando, então, do futuro descongelamento, que resposta você vai ter. E que embrião vai implantar. Qual é a taxa de implantação de um embrião euploide, de um embrião geneticamente saudável? Vamos supor que ela tinha um óvulo congelado, passou por todas as etapas do processo e colocou o embrião no útero. Essa taxa vai variar. Se esse embrião é geneticamente saudável, ele vai ter uma variação de 40% a 60%. Muito otimistamente 60%, de forma mais pessimista 40%. Entre 40% e 60% por embrião que você coloca no útero. Olha aí. Se você conseguiu ter 3, 4, 5, você vai ter várias Mais vezes. chances, né? Assim, você vai aumentar as suas Isso. chances. Pronto, assim, falando de uma maneira muito grosseira até, mas é você jogar na Mega Sena, né? Quanto mais você joga, mais você tem possibilidade de acertar, tá certo. Mas chega um determinado momento em que as pacientes que começam a descongelar, né? E tentam, elas por algum motivo conseguem engravidar sem o óvulo que estava congelado? Existe isso? Existe porque, vamos pensar assim, quem congelou como uma prevenção. Sim. Então ela conhece alguém, se envolve afetivamente, estabeleceu uma relação de amor romântico, vão viver juntos, projeto parental. Eles vão tentar natural primeiro. Normalmente sim. A exceção são aquelas mulheres que têm uma preocupação muito grande com o risco de malformação. Eu já tenho 42 anos, o meu risco de síndrome de Down, por exemplo, é maior, eu quero usar os meus óvulos que eu congelei aos 30 para diminuir o risco. Então é um outro, nós já estamos pegando aí outro gancho, que é o gancho do medo genético, da alteração genética, malformativa. E aí, às vezes, isso faz com que ela não tente natural em prol de uma tentativa de melhor qualidade genética do produto conceptual do embriãozinho. Olha só, rapaz, a medicina dando possibilidades, né? Eu vejo o congelamento de óvulos como é um seguro, né? É um seguro que você paga e que provavelmente você nem use futuramente, né? Mas ele lhe dá ali, por exemplo, você tem um seguro de um carro, você paga um seguro, você não quer que roubem seu carro, né? Ninguém quer, mas aquilo lhe dá um conforto, né? Uma tranquilidade maior para você conseguir andar e o congelamento de óvulos vai nessa linha de uma segurança. E acredito eu até que quando a mulher ela faz esse congelamento e tem não seria uma garantia 100%, mas cria uma possibilidade, né, para o futuro, para ela ficar mais tranquila, eu acho que ela fica menos tensa e menos estressada até para ter
normalmente As suas tentativas naturais. Porque a gente conversou aqui sobre infertilidade e um dos pontos que a doutora conversou com a gente foi que o estresse hoje na mulher está causando muito a dificuldade de engravidar. Ela deve até falar uma coisa que eu acho interessante. Dizer assim, ó, às vezes o casal não está conseguindo, a gente está tentando, e aí eles viajam de férias. E aí ela volta grávida. Acontece mesmo isso, né? Então, sim, é porque existe nós somos imersos num meio ambiente, né? Você tem aí todo o sistema reprodutor funcionando, você tem o sistema neuroendócrino, mas existem os sentidos, o olhar, existe a cognição, o que está lá fora que faz introjeção. Então, a sua relação com o meio, com o estresse, com a alimentação, com a atividade física, com a pressão social ou a pressão do cônjuge, tudo isso é fator estresse ansiogênico que vai mexer com... É onde você interfere no sistema neuroendócrino. E aí você começa a ter bloqueios endócrinos, hormonais, que possam dificultar realmente a gravidez. Então a vida realmente hoje não tá assim, parceira nessa situação não, né? Porque a gente vem, esse espaço aqui, a gente vem conversando com psicólogos já também, e a gente tá observando um crescimento de fragilidade mental nas pessoas. E na mulher, a gente teve uma conversa com um psicólogo falando sobre autoestima feminina. E hoje as mulheres elas estão se cobrando muito devido à questão das redes sociais, que coloca ali na sua mão várias pessoas que antigamente você se comparava com as pessoas do seu meio, né? Um familiar, um amigo. Hoje não. Você se compara com pessoas de qualquer parte do mundo e você fica vendo ali uma vida que às vezes não é uma vida tão real, né? Mas que você vai se comparando. Isso faz com que a pessoa crie uma fragilidade e a mulher vai criando esses problemas psicológicos e vai ocasionando outras patologias no meio. E acredito então que o congelamento é uma forma da mulher meio ter menos essa preocupação na vida dela, de tantas preocupações que ela tem, porque o filho na realidade que era uma coisa para ser algo leve, né, e natural, tá acabando sendo um peso, vamos dizer assim, porque a mulher vai chegando ali aos 30, mas com muitas coisas ainda para conquistar, com muitos objetivos para realizar e desejos para se consolidar, e aí ela ainda vê como é que eu vou arranjar tempo para ter filho. Aí eu tenho uma dúvida, se nos consultórios hoje ginecológicos existe essa preocupação dessa informação que a gente está conversando aqui, e como a gente vem conversando sobre saúde e bem-estar, acaba que eu começo a entender que existe um mundo de congelamento de ovos para você prevenir ali a fertilidade, de preservação da fertilidade, mas a população em si está sabendo. Assim, as mulheres hoje elas estão conscientes disso. Existe um trabalho dentro dos consultórios que façam com que, olha, você não precisa ficar tão preocupado com isso. Existe essa possibilidade. Como é que está hoje? Eu acho que primeiro você colocou na mídia e na rede social. A internet é uma terra de ninguém. Assim, tem bom e tem ruim, tem coisas, informações muito boas, informações muito ruins. Ainda bem que tem pelo menos a informação boa também. Sim. E aí, de alguma maneira, se difunde a ideia de que o tempo passa, o relógio biológico passa da mulher. Então, as mulheres estão buscando mais. Elas estão buscando. Nós que lidamos com residentes, médicos residentes, que estamos envolvidos na reprodução humana e na orientação de alunos e futuros ginecologistas, a gente tenta trazer essa realidade. A ideia, vou dar só um citar aqui, o AMH. AMH é o hormônio antimileriano, é uma dosagem de sangue, que é um hormônio que mede a reserva ovariana. Então a gente tem tentado difundir a ideia de que precisa pedir muito AMH. Esse exame deve ser popularizado para que você consiga precocemente entender a quantas anda a reserva ovariana de uma mulher. Então o melhor marcador de reserva é a idade. Mas você tem marcadores biológicos, como o hormônio antimileriano, a contagem de folículos no ultrassom. Então a gente tem incentivado as sociedades médicas, tem tentado difundir a ideia
da avaliação da reserva de óvulos das mulheres, para que aquelas que têm menor reserva possam ser prevenidas, possam ser informadas de que o tempo está passando e que ela é uma condição especial de reserva baixa. Então, o trabalho tem que ser feito na população como um todo, mas você pode incentivar que as mulheres busquem a sua avaliação de reserva. Então, por exemplo, existe um público que me procura na clínica, no consultório, sem nunca ter tentado engravidar. E já chega no consultório de um especialista em reprodução humana. Eu vim aqui porque eu estou pensando em engravidar no próximo ano e eu queria saber o que eu posso fazer para aumentar minha chance, ou para não perder uma determinada chance. E a gente gostaria que isso acontecesse em todos os consultórios de ginecologia e obstetrícia. Não do subespecialista, né? Porque ginecologistas somos todos nós, existem os subespecialistas em reprodução assistida, em reprodução humana, os fertileutas, que somos nós, mas que a gente gostaria que todo consultório de ginecologia atentasse ao fato de que precisa variar a reserva ovariana das mulheres, mesmo para as não tentantes. Porque existe um público de tentantes, tem 1 ano, 2 anos, 5 anos tentando. Mas existe o público que ainda vai tentar, mas que ora adia, tá adiando. Então era bom que todo mundo, isso é política de saúde pública, vamos dizer assim, você trazer para as mulheres essa realidade. E a gente tem tentado, as sociedades têm tentado massificar a informação de que o tempo passa. Eu acho que a população já tem essa noção, mas que existe marcador biológico para saber disso. Marcador não de fertilidade, porque fertilidade é uma coisa ampla, mas pelo menos da reserva de óvulos. Você falou qual é o exame que... AMH, hormônio antimileriano. AMH. E aí ela tem a taxa de... Tem a faixa adequada para a idade e tem as faixas que vocês vão. Aqui a reserva baixa em qualquer idade. Eu devo acender a luz amarela aqui. Olha aí que interessante. E a partir de que idade a mulher já pode fazer isso? Qualquer idade ela pode. Olha aí. Fazer. Então ela já pode... Olha, a medicina é muito fantástica, né? Então você pode, com um exame desse, até saber não, você vai saber se você vai ter mais dificuldade futuramente, né? O AMH, ele não diz exatamente, porque quando a gente fala da dificuldade, depende do espermatozoide, depende das trompas. Isso. Mas pelo menos você vai... A questão ovariana, a questão do óvulo, você consegue quantificar aproximadamente. Que já é muita coisa. Já é muita coisa, né? Já tem muito... Então, se isso realmente for difundido de uma maneira responsável, muitas mulheres não vão sofrer tanto no futuro, né? Não vão sofrer tanto. E no SUS, doutor Marcos, como é que tá? Porque a gente vê muito clínicas de fertilidade particulares, né? E pelo processo que você falou aí, a gente já imagina, você tem que... você falou do processo de pegar o óvulo, e às vezes tem que pegar novamente, né? Vai depender da quantidade. Depois você vai fazer lá a junção, depois espera para fazer outro exame e tal. É todo um processo. E depois disso você vai congelar. Isso se for o embrião, né? Ou então vai colocar na mulher. Então, a gente vê que precisa-se de um aparato muito um aparato muito bom, assim, de ponta, para poder você fazer isso da melhor maneira possível, né? Ter o maior número de assertividade possível. Então não é um custo barato, vamos dizer assim. Não é algo tão acessível para todas as classes sociais. Não no Brasil, né? No Brasil, a gente sabe que a gente está num país pobre, em que as necessidades da população são imensas, de segurança, de educação, de cuidados básicos, medicação... custo de medicação para comprar. Então a gente sabe que é uma situação que tem ali 1 a 5% da população que tem uma condição mais favorável, mas existe uma parcela, lamentavelmente, a gente diz isso com muita tristeza, né, que dificilmente vai pensar no tratamento de reprodução assistida. E aí existe outra questão, né? Assim, se você é gestor do SUS, por exemplo, aí você tem uma verba para destinar para tratamento de gravidez ou para câncer, você destina para câncer. Faz sentido. A falta de recurso, a escassez de recurso faz com que você tenha que priorizar. Aí você vai priorizar as doenças infecciosas, você vai priorizar as doenças oncológicas, as doenças cardiometabólicas. É igual a cirurgia plástica, né? A reprodução assistida, às vezes, ela entra meio no rol de como se fosse
luxo, que não é. Não né? é, cidadania, não é, exercício de cidadania. Mas, como o recurso é escasso, então a gente tem no Brasil alguns estados, São Paulo por excelência, em Natal a gente tinha pelo SUS tratamento de reprodução assistida, Brasília, alguns estados do Brasil, algumas universidades ou alguns hospitais públicos conseguem fazê-lo. O Hospital Pérola Baito em São Paulo, tem alguns. Então existe já algumas... Infelizmente, no Ceará a gente ainda não tem né? nenhuma maternidade, nenhum hospital público com serviço de reprodução assistida. Gostaríamos que tivesse, mas ainda não tem. Agora, se tivesse, acredito que a procura seria bastante. E até parcerias público-privada, né? Se pudesse ter, seria um ponto, porque já existe um segmento muito consolidado aqui no Ceará, que você faz parte, né, disso, de reprodução assistida. E aí o setor público agregando com o privado poderia se trazer muitos... as mulheres, né, assim, a população poderia ser muito bem, ter um resultado muito bom em relação a isso. É como você falou, assim, é triste, né, assim, você porque não é como a cirurgia plástica, que é social, né, assim, é vida, né, assim, a cirurgia plástica também o é no sentido de autoestima, de autocuidado, né? Mas eu acho que existem cirurgias plásticas que vocês poderiam não ser feitas. Sim. Existem cirurgias plásticas muito bem indicadas. Claro. E a gente entende que o sofrimento psíquico também existe, né? Aí respeitando bastante a especialidade da cirurgia plástica, das boas indicações da cirurgia plástica, né? Até para a questão de funcionalidade, né? Mesmo, Isso. tem cirurgias que... Então, eu acho que a cirurgia plástica e a reprodução assistida, elas são colocadas no olhar do SUS um pouco de lado, como se fosse luxo, né? Como você que falou, não é necessidade, né? É uma necessidade. Né? Lamentavelmente, mas sabe o que acontece, Graça? Aí é uma questão antropológica, né? De um país muito pobre, da priorização e de aspectos, vamos dizer assim, que não decidem a sua vida do ponto de vista do viver ou do morrer, eles são colocados em segundo plano. Isso é uma questão socioantropológica, uma questão realmente que a sociologia do país pobre explica, do terceiro mundo. Mas voltando aqui para a questão da coleta do óvulo, a mulher que está nos acompanhando e pode ter essa dúvida, se qualquer mulher pode fazer a coleta, se existe algum pré-requisito, porque a gente falou aqui que a gente entende que quanto mais não existe uma idade perfeita, mas já se sabe que quanto mais cedo a probabilidade do óvulo ser mais ter um resultado melhor é maior, né? Mas existe algum pré-requisito para a mulher não conseguir... Olha, o primeiro e principal pré-requisito é ter o óvulo, né? Certo. Ter a reserva. Então, uma mulher de 48 anos que deseja congelar óvulos, em geral, a reserva de óvulos dela vai estar praticamente inexistente. Então, o pré-requisito é a própria existência do óvulo. Esse é o principal, é o maior. As demais condições, a grande maioria delas pode ser contornada. Então, por exemplo, vou colocar mulheres com doenças infecciosas, hepatite B, hepatite C, HIV podem submeter sim ao tratamento, não há impedimento nenhum. Mas o HIV, por exemplo, ele não vai para o óvulo, não? Não vai. Olha que interessante, eu não sabia. O óvulo. E quando essa mulher vai engravidar, vai receber esse embrião, ela vai fazer a terapia. Geralmente são mulheres, as candidatas teriam que ter carga viral realmente praticamente inexistente, indetectável. E elas fazem tratamento antirretroviral, quando necessário, na transferência para evitar a transmissão vertical. Isso vale para as doenças infecciosas. A gente já citou aqui as doenças oncológicas, um câncer de mama tratado. Já pode, a paciente após tratamento, já pode ter sua gestação. Então você tem aí, eu não me recordo, não me vem à mente uma limitação. Uma limitação, né? Absoluta, Interessante, né? né? Mulheres que já tiveram trombose podem fazer. Enfim, a grande maioria das mulheres. Então, realmente é ter óvulo, né? É ter óvulo. Óvulos saudáveis, E tem como saber se o óvulo é saudável antes da coleta? Assim, se... Não tem, né? Você consegue até quantificar com o antimileriano, com a contagem de folículos,
a idade é o principal marcador, disparadamente é a idade, o marcador de saúde do óvulo, mas você não pode chegar para uma mulher numa idade maior e dizer assim, você não tem direito ao congelamento, ou você não pode fazer o congelamento. Não é justo, não é honesto, até porque, embora ela possa ter 0,01% de chance, é um direito é um direito dela de buscar o sonho dela. Sonhos não têm limites. Existe a razoabilidade e a obrigatoriedade da equipe médica de esclarecer. Mas também o direito e o dever da equipe médica de pegar na mão e seguir junto. Claro. Então, assim, sonho é para ser sonhado e é mais fácil virar realidade quando você sonha junto. Então, se uma paciente me procura com reserva baixa e a gente... Porque a grande ponto é a obrigação do esclarecimento. Assim, ó, suas chances matematicamente são essas. Menor que 1%, por exemplo. Ah, mas eu quero tentar. Bora. Tem todo o direito de tentar. Sim. O papel do profissional tá aí para mostrar as possibilidades, né? Quais caminhos ela quer seguir e aí acompanhar. Perfeito. E aí surgiu a gente já tinha falado sobre isso, mas eu fiquei um pouco intrigado em relação ao embrião, né? Porque você congela óvulos e você congela espermatozoide. A gente falou mais aqui de óvulos, mas o embrião, ele é a junção do espermatozoide com o óvulo, e existem umas sequências, né, que vocês vão... Isso, desenvolvimento embrionário. Desenvolvimento. Blastocisto. Pronto. E aí chega em determinado ponto, que não tem nenhuma síndrome, alguma coisa do tipo, pronto, isso aqui já pode ou ser colocado na mulher ou congelado. Mantém congelado. Congelado. Esse congelamento, né, quando não vai direto para esse congelamento, ele... Até quantos dias, por exemplo, o embrião tem que ficar lá para ou ir para a mulher ou para ser congelado? Assim, perdoe a minha ignorância, mas ele vai... Porque o embrião dentro da mulher ele vai crescendo. Isso. Se você deixar ele sem estar dentro, ele vai continuar crescendo. E vai ter uma hora que ele vai extrusar, não vai ter como sobreviver. Ah, porque ele precisa do ambiente. Ah, perfeito. Então, em média, pela lei, vamos falar primeiro da que reza a lei. Sim. A resolução do Conselho diz que o tempo máximo de desenvolvimento embrionário em laboratório é 14 dias. 14 dias. Mas, na prática, a gente congela os embriões até D6, D7, quer dizer, 6, 7 dias de vida. 6, 7 dias. Que é quando você consegue fazer a biópsia embrionária, de 5 a 7 dias. Fez a coleta do material de biópsia para teste genético no embrião, ele já é congelado, enquanto sai o resultado do teste genético. Então até 6, 7 dias ali é o tempo já habitual, congela. máximo. Mas até 14 dias poderia ser congelado. Isso é legislação. Só que ele não sobrevive até 14 dias não sobrevive. Então ele vai sobreviver até o 8º, 7º. Então é ali que você já... Entendi. Por isso que tem que congelar rápido. Ou então ir para o útero, chamada né? transferência a fresco. Que é a inseminação. A fertilização in vitro. No caso da inseminação seria só os espermatozoides no útero. Isso, pronto. A fertilização seria isso. E aí vem a questão, eu acredito, ética muito grande de ter o embrião congelado. Né? Até você falou da questão do bom senso, de quando as pessoas não procuram, a gente tem que deixar lá, porque de uma certa forma, apesar se soltá-lo ali, ele não vai sobreviver, né? Claro, porque não está dentro de um ambiente, mas é uma vida, né? Assim, é o início ali e quando há, por exemplo, um falecimento de um dos cônjuges, né? Como fica isso, assim? Se a pessoa tem o direito de utilizar aquele embrião com outra pessoa, como é que fica essa realidade? Mais uma vez, consentimento prévio, ou seja, o estabelecimento da destinação desse embrião na ausência de um deles. Tem que deixar tudo isso já amarrado, né? Precisa porque existem separações, desenlaces. Tem essa, não precisa nem a pessoa ter falecido, não. Então, você se separou. Com quem fica eu o embrião? vou colocar uma situação hipotética, mas pode acontecer. Uma mulher de 45 anos congelou os embriões aos 40. Aos 45, 47 já não tem óvulos. Se separou e tem o embrião congelado. Como fazer? Porque
a última chance dela eram aqueles congelados. Poxa, aí você botou uma situação. Coloquei uma situação ruim. É, Então, isso pode levar a uma judicialização, né? total. Mas, claro que deverá valer o que foi escrito no ato do congelamento. Olha, o destino é entre nós dois. Vou transferir o embrião, até porque para fazer a transferência embrionária, a gente tem que ter Precisa autorização dos dois, né? dos dois na época, no Uhum. momento. Bom, vai ser essa semana, tem que ir lá assinar que tu vai transferir embrião. Então, se esse cônjuge já está noutra relação, imagina que ele está noutra relação, Tem e um embrião ali. tem embrião com a primeira relação, ele está numa outra relação, e essa nova relação certamente não vai querer um novo filho ali, extra, novo e extra e antigo, quer dizer, é uma situação realmente que envolve aí uma dramaturgia toda. Nossa, você falando é um nó na cabeça, né? Porque você imagina isso socialmente, justamente isso, você congelou ali, você é como um filho, né? Assim, quem fica com o filho, né? Já existe. Um drama novelesco. E aí imagine um embrião, né? Quem vai ficar com o embrião que é um filho que vai. O ideal é que tudo seja ajustado previamente, decidido previamente. Mas mesmo assim ainda Sim. é uma situação mais muito delicada, bem delicada mesmo. E outro ponto que a gente já está se caminhando pro final aqui, doutor Marcos, que é nessa linha do embrião, se ele ficar congelado, existe doação de embrião, tipo, porque existe doação de óvulos e doação de espermatozoide, né? Eles ficam em bancos de doadores. Mas doação de embrião existe? Não. O casal teve 6 embriões, hipoteticamente, e aí transferiu um embrião, engravidou, o segundo, 3 filhos, estão satisfeitos, não querem mais nenhuma gestação, tem 3 embriões residuais. Eles poderão fazer descarte no próprio útero dela, ou poderão doar, né? Disponibilizar para doação. Isso é uma opção do casal. Como eu falei, a guarda do embrião é da clínica, mas a propriedade, a decisão do embrião é do casal. E aí eles podem doar mesmo. E aí futuramente pode chegar um casal e acolher esse... Porque está ali autorizado para doar. Isso. E se pode doar, doutor Marcos? Aí me veio um questionamento. E se e não existe um limite de sobrevivência do embrião congelado, né? Então, ele pode ser utilizado daqui a algumas décadas. Pode, 20 anos, então. Dependendo de quanto tempo a clínica... Eu sei, você tá fazendo aí, Crasso. De volta para o futuro. Mas seria mais ou menos isso. Você, por exemplo, se durar durante 50 anos em um Ele banco... tá numa cápsula do tempo paradinho. Pronto, é isso. Esse é o termo. Então, daqui a 50 anos, uma pessoa que foi gerada agora... Em tese, pode vir em outro... Olha que interessante isso, né? A gente... Desde quando que começou o congelamento de óvulos? com qualidade, né? Assim, congelamento já existe há muito tempo. Congelamento lento, outras técnicas, mas o congelamento, a vitrificação que oferece resultado de qualidade, 2009, 2010. Então é recente, né? Assim, 14 anos. 14 né? anos. Com um novo formato. Com esse formato mais efetivo, né? Ali Que mais resultado. Mas assim, antes de 2010, existem óvulos congelados? Já existem óvulos e embriões congelados de antes. Como eu falei, o congelamento ele está muito antigo. O que mudou é que as técnicas melhoraram a ponto de nós termos, então, vou usar uma expressãozinha que a gente usa no laboratório, frisol, ou seja, todos congelados. Ou seja, muitas clínicas trabalham com frisol, ou seja, só trabalham com congelado. Já abandonaram até a transferência de embrião fresco, em face dos bons resultados, melhores que é o que você falou no início. Então, os óvulos congelados antigamente, eles estão congelados, mas não tem o resultado tão positivo como tem esse que está até melhor do que o normal, né? Assim, rapaz, olha que interessante, viu? Então, eu acredito que daqui a algumas décadas a gente vai ter algumas pessoas nascendo de agora, né? É porque a população de congelados só aumenta. Só está aumentando. Então, e eu vou dizer uma coisa, existe uma preocupação, e eu venho percebendo isso, acho que a humanidade ela tá com medo de extinção, né? Tanto o planeta pode, né, ver algum problema, e a própria população em si, né, com essas guerras, existem hoje
o número de bombas nucleares que existem pode acabar com a vida humana. O planeta não acaba, né? Que fique bem claro que as pessoas, o homem ele é um pouco, ele se acha muito, diz assim, nós estamos acabando com o planeta. Não, a gente está acabando com a humanidade. O planeta, ele vai continuar bem bonitinho. Alguma aí. geração de dinossauros assumirá o comando. O planeta vai continuar. Agora, a população, ela pode vir realmente, as pessoas têm medo disso. O congelamento de óvulos, embriões e espermatozoides pode ser uma forma de... Se a gente fosse lembrar, existe uma série de filmes Sim. que passou na década de 80, 90, a série Alien. Alien, sim. Não sei se você chegou Sucesso, a assistir, mas lembra que Alien traz isso. Congelamento em cápsulas, só que dos adultos, e traz a clonagem. O último personagem ele é um replicante, é uma clonagem. Então, eles já abordavam isso. Já, é um futuro aí com a inteligência artificial, vamos ver o que é que nos aguarda, né? Eu queria deixar o Instagram do Dr. Marcos aqui, Renata. Se o Tony colocasse aqui, por gentileza. Dr. Marcos é uma... E com a inteligência artificial, tem aqui o Instagram do Dr. Marcos, qual é, Renata? É DR Marcos Bessa Online, né? DR, desce um pouquinho aí, Tony. Tá aí, aqui você... você tem uma... Dá também explicações, é possível ter endometriose sem sintoma. Aqui, só você tá pode fechar aí, pode fechar aí, o Tony. Pode baixar mais. No nosso Instagram, às sextas-feiras, normalmente a gente põe dica de obra de arte e dica de livro. Então, olha aí. No Story a gente coloca dica de livro, no feed a gente coloca discute obra de arte. Aqui é a menina, clica aqui, Tony, aqui é a menina do Brinco de Pérola. Menina do Brinco de Pérola é sobre esse quadro, é interessante. E é você que fala, né? Você explica. A moça do Brinco de Pérola. E o que é que seria? A moça do Brinco de Pérola é um quadro do Johannes Vermeer, que é um holandês. Sim. Era a pintura holandesa da Europa Superior, né, lá em cima, e que era também chamado de a Mona Lisa holandesa, a Mona Lisa do Norte. Boa. E eu, particularmente, gosto mais deste quadro do que do da Mona Lisa, né? Eu gosto muito de arte, e a menina do Brinco de Pérola, ela também tem um olhar fugidio que tem na Mona Lisa. Então a gente dá dica de obra de arte. É bacana, cara. Aí a menina do Brinco de Pérola. A gente tem em geral, quando o tempo dá, mas toda sexta-feira eu tento colocar no Story a dica de livro. Sim. E no feed a dica de obra de arte. De obra de arte, muito bom. Pode fechar aí, Tony, muito bom. Esse é o Instagram do Dr. Marcos Bessa. Dr. Marcos. É bacana, toda sexta-feira fazer alguma coisa... Extra-medicina. Extra-medicina. E que as pessoas estão precisando, sabe, Dr. Marcos? Assim, de uma certa forma, eu venho observando uma fragilidade nas pessoas, a gente muito voltado para trabalho, para a vida pessoal, para sempre tendo que alguma coisa para você galgar, né? Como se a gente nunca tivesse satisfeito com aquilo que já tem, né? Então tá sempre em busca de algo a mais. E você vê alguém dando saindo um pouco disso, para você ver algo que você não conhece. Já tem tanta coisa boa, o mundo, a gente tem muito mais coisa boa, né? Só precisa aproveitar o que já tem. Aproveitar o que tem, sabe? Existe uma busca tão assim desenfreada de melhorar, mas, meu Deus, já existe. Uma obra dessa que você falou, qual é o ano dessa obra? Deve ter... 1600. Olha aí. 1700. Olha aí, 1600. Não tinha nem... mais ou menos isso. Né? 1600, na década de... Um pouquinho mais. Ali é no século... É século XV, é? Ela dá mais. Ela já é pré-modernista por ali. Então, pronto. Mas entre 1600 e 1700... Ou seja, já existia uma sensibilidade tão grande que não precisa de você... Tem muita coisa boa que a gente já pode aproveitar. Né? É só aproveitar. É só aproveitar, relaxar, ouvir, aproveitar. Doutor Marcos, muito bom. Vou só terminar com uma frase sobre essa história do aproveitar, que eu gosto muito dessa frase. Quando você tiver dúvida, quando não tiver o que fazer, fale com os mortos, né? Os mortos são todos eles que produziram tanta coisa boa pra gente e estão aí disponíveis. Estão aí, pronto. E você, de uma certa forma, fala, né? Toda sexta-feira ali você vai tentando abordar um pouco ali, mas é isso aí, e já tá disponível pra gente, né? Eles já fizeram esse papel aí, né? É isso aí, gostei. Fale com os mortos, que eles têm muita coisa pra mostrar pra você. Doutor Marcos, muito obrigado, viu? É um prazer, Crasso, um grande prazer estar aqui. Passa rápido. O podcast é gostoso. O podcast é gostoso porque o tempo não passa e a gente vai conversando, seja coisa técnica, seja
literatura, arte, filosofia, ou seja, qualquer tema de vida que passa muito rápido. É sempre bom a gente. É um momento que a gente fica um pouco ali sem celular, né? E vai e bate um papo aqui. Doutor Márcio, muito obrigado pelo. Eu que agradeço, é um prazer e um beijo aí para todo o público. Perfeito. E você que nos acompanhou também, queria agradecer a sua participação. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Gol. É o podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará. Saúde e muita paz para todos nós e até a próxima, se Deus quiser.